Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1. Evangelho de João 15, versículo 1. O título dessa manhã é O Valor da Poda. Temos alguém aqui que é jardineiro essa manhã? Alguém aqui que já podou, conhece o valor da poda? A Rô manja um pouquinho dessas coisas aí, né, Rô? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira. É Jesus falando. Então Jesus está dizendo que ele é a videira e o pai dele é o agricultor. E todo ramo, os galhos, somos nós. Todo ramo que estando nele, ligado nele, não der fruto, o que ele faz? Ele corta. E todo o que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muitos frutos. É um versículo extremamente conhecido no Evangelho de João, que fala sobre a videira, o agricultor e os ramos. E a primeira coisa que eu consigo identificar, lendo 7 versículos desse capítulo, é que a poda é saudável, a poda limpa e a poda gera mais vida ainda em nós, mais do que nós já temos. Eu vejo também que é um período de dor. Não é fácil ser podado, não é fácil ser raspado, ser tratado, mas é também um período de limpeza das partes escuras de nossas vidas, das partes escuras que existem dentro de nós. A poda é um processo diferente do corte. Não sei se vocês conseguiram observar. O corte consiste no desligamento da videira, na amputação completa daquilo que está ligado à raiz. Poda é diferente de corte, de amputação. E quem é tirado, quem é amputado, quem é cortado, isso consequentemente vai te levar à sequidão. E de acordo com o versículo 6, olha o que acontece. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, sequidão. E aí logo depois que seca, o apanham e fazem o quê? Lançam no fogo, é queimado, não serve para absolutamente mais nada. A poda, ela representa o momento em que Deus permite que circunstâncias dolorosas venham nos tratar, extraindo o melhor de cada um de nós.
O jardineiro, ele vem podando aquele ramo, aquele galho, limpando, para extrair algo muito melhor do que aquilo que já havia. A época de perdas, por exemplo, ela pode ser encarada como um momento de poda nas nossas vidas. Então preste muito atenção nisso. Há épocas de perdas, pode ser Jesus, a videira verdadeira, te podando, te limpando, te aperfeiçoando. Deus, ele sempre tem um propósito, mesmo em situações de perdas. E o cuidado que a gente deve ter é, antes de você reclamar dessa poda e transferir o problema a Deus, veja se você não é capaz de resolver. Veja se você não é capaz de resolver essa poda que Jesus enviou, e é Ele que está permitindo e Ele que está fazendo. Eu disse certa vez para alguns jovens: vocês precisam parar de encher Deus de problemas. Ele te deu capacidade e inteligência para resolver vários problemas. A maioria dos nossos problemas são de ordem terrena. A maioria dos nossos problemas são de ordem humana, não são sobrenaturais. São coisas que nós conseguimos lidar, são coisas que a gente consegue fazer, são coisas que nós conseguimos resolver, é possível, é suportável. Nós não podemos, como já ouvimos aqui, espiritualizar todas as coisas dizendo que foi o diabo que fez, o diabo que colocou, que a culpa é do inimigo. Às vezes é apenas uma poda permitida por Deus, uma provação enviada por Deus para te tratar, para te moldar, para te corrigir. Portanto, não desista de avançar, não desista das suas conquistas por causa das perdas do passado, no momento em que Deus estava te podando. Não pare, não desista, olha isso, mesmo que você tenha sepultado algumas pessoas da sua família, ou alguns amigos, você não pode parar por conta disso, a vida continua. Nós demos um exemplo aqui, uma vez, de uma moça que pediu um atendimento pastoral, e quando esse pastor chegou na casa dela, um ambiente muito escuro, fechado, sombrio, uma casa muito desorganizada, e ele perguntou para ela: que ajuda você precisa, o que eu posso fazer por você, o que aconteceu? Ela disse: eu perdi o meu marido. E ele: eu sinto muito por isso, mas nós vamos orar aqui. Quanto tempo faz isso? Ela disse: faz 20 anos que eu sepultei o meu marido. Faz 20 anos que ela parou. Faz 20 anos que ela também morreu. Faz 20 anos que ela não conquista nada. Faz 20 anos que ela não avança, porque ela ainda está ligada na morte do marido que aconteceu há 20 anos atrás. Essa semana foi uma semana de muito pesada. Foi uma semana de muita confrontação. Fazia muito tempo que eu não era confrontado dessa forma. E nesse momento, nessa semana, eu entendi que era o diabo tentando tirar a minha paz. Eu não sei se todos vocês acompanharam a morte de uma família pastoral voltando de Goiás, em Uberlândia. Conhecidos nossos, já tivemos a oportunidade de servir juntos, muito mais amigos de amigos meus. Um pastor, Alexandre Pessoa, que tem uma igreja nos Estados Unidos, muito amigo do pastor Alessandro, que faleceu com 37 anos de idade. Veio dos Estados Unidos para cá, para ficar junto com a família, para
trazer um pouco de consolo. E ele compartilhou depois da visita, depois que o garotinho de 6 anos já estavam no braço da tia e dos avós. Ele falou assim: é só a graça, é só a graça. Não tem como te explicar a situação, o ambiente que aquela família está vivendo e está passando. Vai precisar ser feito e ter muito cuidado com o desenvolvimento e o crescimento daquele garotinho de 6 anos de idade. Ao mesmo tempo que Deus tem um propósito tremendo na vida desse garoto de 6 anos, porque não é à toa que uma família toda morre e um garoto de 6 anos, apenas ele continua vivo. Deus tem algo tremendo, maravilhoso na vida desse garoto, e eu não tenho dúvidas disso. Mas é um momento de perda terrível. O luto ainda está presente na vida deles, e a gente não sabe por quanto tempo vai durar esse luto. A irmã, né, que é a tia, os avós, eles vão ter que encontrar uma maneira de prosseguir, de viver, de sobreviver, de avançar, de conquistar, porque existem ainda muitas coisas para fazer. Isso me chocou. A história me chocou, né? Dele ficar 2 dias, talvez com os pais mortos, subir a montanha, subir o morro lá e ir na estrada. Hoje em dia, talvez muitos de nós não pararíamos, porque acharíamos que é uma armadilha. Peraí, uma criança sozinha pedindo para eu parar o carro, vão me roubar aqui. Talvez nós passaríamos reto, talvez a gente não pararia para aquela criança. Mas um caminhoneiro experiente, que já olhou tudo em volta, já, né, tem aquela visão, falou: não, isso aqui não é roubo, isso aqui é algo diferente está acontecendo aqui, parou e deu aquela assistência. Isso me deixou mal, e eu estou estudando algo sobre perdas. E aí na quarta-feira de manhã, eu me levanto, a gente tem feito exames aqui no postinho, que havia 2 anos que a gente não fazia exames, e o exame do Lucas ficou pronto segunda-feira, e a gente sabia que ia dar uma alteração, está um pouco acima do peso, e deu uma alteração no coração dele, que não é sopro, e a gente não sabe o que é, e o Lucas vai ter que passar por vários exames, fazer outros exames, vai passar por especialista, por cardiologista e tal. E aí na quarta-feira de manhã eu levantei, eu escovando meus dentes, eu olhando para o espelho, aí veio uma voz assim, parecia que a pessoa estava de pé do meu lado, falando assim: você vai falar de perdas, né? Você vai falar para o povo lá que mesmo que eles sepultaram alguém, que eles enterraram alguém, para eles continuarem, você não vai falar isso? Tá, e se eu levar o teu filho? E se você tiver que sepultar teu filho, você continua? E aí eu, conversando ali no espelho, eu falei: eu não continuo, eu não tenho estrutura para isso. Se o Senhor levar o meu primogênito, eu paro com todas as coisas. Mas eu fiquei tão aflito, eu fiquei tão perturbado com aquilo, eu fiquei tão nervoso com aquilo, eu tive a total convicção de que era Satanás soprando isso no meu ouvido, porque quando Deus fala, Deus traz paz, Deus traz calma, Deus traz refrigério, Deus traz segurança. Então, hoje eu consigo discernir qual é a voz que está tentando dizer algo ao meu ouvido, e eu repreendi, eu cancelei aquilo na hora, e eu soube que tudo aquilo que eu estava ouvindo naquele momento não ia acontecer, era uma mentira, porque Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso, e quando ele fala disso, ele está falando dele mesmo. E o que Deus vai fazer, e o que Deus está fazendo, é dando e trazendo vida, e vida em abundância para o meu filho, para minha casa e para minha família. Nada de mal, nada de errado vai acontecer. Deus sabe se você tem estrutura ou não para passar por momentos de perdas,
para sepultar alguém, para enterrar alguém. O importante é que depois que você vencer ou passar o tempo de luto, é você prosseguir, é você continuar. Porque mesmo que você perde alguma coisa, ainda existem muitas coisas para serem feitas através da tua mão, através da tua vida. Então, não deixe de sorrir, não deixe de sonhar, não deixe de brincar, não deixe de projetar por causa do tempo de perdas, por conta das coisas que você já perdeu. Deus essa semana tem falado muito comigo também com relação à alegria. Nós somos pessoas, nós andamos tensas, nós andamos preocupados, nós andamos apreensivos. Dificilmente, qual foi a última vez que você deu uma gargalhada, que você sentiu até dor na barriga de tanto dar risada? Quando foi a última vez que você sorriu, deu risada até sair lágrimas dos seus olhos? A gente parece que vive preso, amarrado, enlutado. Tem tanta vida pela frente, tem tanta coisa para ser vivida, e a gente vive ranzinza, a gente vive para baixo, a gente vive sério. Porque nós perdemos algumas coisas, ou porque nós fomos feridos, machucados, nós perdemos aquela essência de brincar, de projetar, de nos divertir. Quando foi a última vez, por exemplo, que você entregou o seu dízimo ou deu a sua oferta sorrindo, com alegria? Quando foi a última vez que você não via a hora de chegar o culto para você entregar o seu dízimo? Está aqui o meu dízimo, fruto do trabalho que o Senhor me deu. A gente vive tenso, a gente vive nervoso, a gente vive preocupado, e nós estamos deixando de curtir a vida. A gente está deixando de dar risada, de sorrir, de brincar, de sonhar, de projetar. Você não é velho demais para fazer isso. A vida não acabou para você, mesmo que você tenha perdido um monte de coisas. Há tempo ainda para sorrir, para sonhar. Aprenda a virar a página e recomeçar. Pare de esperar quem não quer voltar. Pare de esperar por aquela pessoa que não quer voltar, que não quer mais, que não quer andar junto. Continua com o que você tem agora. Continue com as pessoas que Deus te deu. Ou continue sozinho. Não fique preso no passado por causa de pessoas que ficaram lá. Pare de pensar no futuro com pessoas que já te deixaram no passado. Existem pessoas que já abandonaram, já te deixaram, e você está sofrendo ainda por conta disso. Por pessoas que não projetam mais o futuro com você, que esqueceram de você. Tem tanta gente ao seu redor, à sua volta, querendo envelhecer ao teu lado, querendo fazer parte da sua história. Dê oportunidade para essas pessoas e esqueça o que ficou lá atrás. Em todo tempo de perdas, procure aquilo que restou e recomece. Sempre haverá algo para recomeçar. Quando você perde, você não perde tudo. Fica sempre uma semente. Fica sempre algo à disposição para você continuar. Então não despreze aquilo que sobrou. Deus opera milagres a partir daquilo que sobrou, do pouco que sobrou, daquele restinho que sobrou. É suficiente para Deus mudar a sua história e fazer algo novo, algo lindo, algo precioso. Vocês lembram daquela viúva em 1 Reis 4? Quando o profeta vai visitá-la, bater na porta dela, ela diz assim para ele: eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite dentro. Era tudo o que ela tinha, e a partir de uma única botija com um pouquinho de azeite,
Olha só o que Deus fez na vida daquela viúva. Os filhos dela não foram levados, não foram tomados. Ela pegou vasilhas emprestadas. Fluiu tanto azeite que as vasilhas não foram suficientes. Pagou o credor, o dinheiro sobrou e ela começou uma nova história com o pouco que havia sobrado, com o pouco que ela tinha. Sempre vai ficar um pouco, sempre vai existir algo. Quando você perde, você não perde tudo. Vocês lembram o que Deus fez a partir de 5 pães e 2 peixinhos? Louvado seja Deus pela vida daquele menino. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele saciou, ele alimentou, ele acabou, exterminou com a fome de uma multidão, e cestos sobraram para dar continuidade à obra, para dar continuidade ao projeto. Agora, quando a poda vem como resultado de pecado ou de decisões erradas que eu e você tomamos, então poda por conta de pecado ou por conta de decisão errada, ela se manifesta como forma de correção e alinhamento. Mas quando ela surge em decorrência de momentos de sofrimento ou perda, que são simplesmente consequência da nossa existência, devemos encará-la como um lapidar do nosso caráter. Faz parte do ciclo da vida nós sofrermos, nós perdemos. Basta estar vivo para você perder alguma coisa, para você sofrer por algo. Nós estávamos falando semana passada na aula de finanças, né? Que as pessoas não podem nos julgar porque nós estamos sem dinheiro, apontar o dedo para nós e dizer assim, ó, sabe por que você está nessa miséria? Sabe por que você está sem dinheiro? Porque você fez uma escolha errada, pode ser, ou porque você está em pecado. Pode ser, mas ninguém tem o direito de apontar o dedo para nós e falar que nós estamos passando por uma crise financeira e afirmar que é por conta de pecado e escolhas erradas. Não, às vezes é por causa da vida, é por causa de você existir, é porque você está vivo, são os ciclos da vida. Às vezes você tem para emprestar, às vezes você não tem, às vezes apertou, foi tirado isso de você, foi arrancado aquilo, você mudou de posição, você mudou de trabalho, e hoje está passando por essa crise, mas não que ela seja fruto de pecado ou decisões erradas. Basta estar vivo para passarmos por todas essas situações, perdas, sofrimentos, crises. Às vezes sim, fruto de pecado, fruto de escolhas. Às vezes não tem nada a ver. O interessante é que nos dois casos, ou resultado de decisões erradas e pecado, ou em decorrência de momentos de sofrimento ou perda, o saldo vai ser sempre positivo. Talvez a sua perda hoje seja na área financeira, na saúde física, ou sendo injustiçado. Eu só quero te lembrar de um versículo que está lá, se eu não me engano, em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Há um propósito por trás de tudo isso. Há um trabalhar por trás de tudo isso. A sua vida está nas mãos de Deus. Seja qual tipo de poda você estiver passando, o importante é lembrar que todas elas servirão para te refinar
e fazer você uma pessoa melhor, um cristão melhor, um funcionário melhor, um gerente melhor, um servo melhor, um filho melhor, um pai melhor. Independente do que você está fazendo, se você está em Cristo e você está sendo podado, tudo isso está servindo para fazer de você uma pessoa melhor em todos os âmbitos. Não tenha dúvida disso. Muitas pessoas reclamam da poda, porque, como a gente falou, é tempo de dor, é tempo de raspar, é tempo de sofrimento, e nós não deveríamos, pelo contrário, nós deveríamos ficar felizes, porque o que Deus está fazendo é algo maravilhoso. Sabe o que isso significa? Ele está falando assim: filho, filha, sabe por que eu estou te podando? Porque ainda eu não terminei com você, eu ainda estou fazendo, eu ainda estou trabalhando. Se Deus está te podando é porque Ele se importa com você. A presença da poda mostra que Ele acredita em você e está investindo na sua vida. Não é momento de reclamar. Assim como um jardineiro só poda os ramos que ele sabe de antemão que dará frutos, que ele ainda pensa em usar, Deus está te podando, porque Ele ainda pensa em usar a sua vida. Ele ainda tem planos para você. Se não fosse assim, Ele já teria te cortado e lançado no fogo. É por isso que você está sofrendo. É por isso que às vezes você perde. É porque você está sendo podado. Escute isso. Há patamares, há níveis, há lugares na nossa vida que nós não iremos alcançar se nós não formos podados. Você não vai chegar. Se você não for corrigido, construindo, você não vai alcançar. Você precisa ser podado para alcançar esse sonho que você tem colocado diante de Deus em oração. Tiago, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer: considere como motivo de toda a alegria do mundo, o passardes por várias provações, porque a aprovação ela produz coisas maravilhosas dentro de nós, como a esperança e a perseverança. Tende como motivo de toda a alegria o passardes por muitas provações. Se alegre se você está passando por isso, porque isso é um sinal de que Deus não te esqueceu, de que Deus está fazendo, de que Deus se importa, de que Deus está trabalhando na tua vida. A poda é um privilégio reservado aos seus filhos. A poda é um privilégio reservado aos filhos de Deus. Sem poda, sem correção, sem alinhamento, sem sofrimento, sem disciplina, sem algumas injustiças que nós passamos, sem situações adversas, não há frutos, não há crescimento, não há vida, não há avanço. É um processo doloroso, mas traz vida. Quantos estão entendendo? Digam amém, por favor. Quantos lembram do Cafu, lateral direito da seleção brasileira e do São Paulo? O último capitão da seleção que levantou a taça de campeão do mundo. O Cafu, no seu começo de carreira, todo mundo já sabe que ele tentou em vários lugares para dar certo. Mas quando deu certo, ele entrou no São Paulo e ele ainda era jovem. O treinador dele era o Tele Santana, treinador da seleção brasileira de 82. Se você sabe quem é o Tele, você sabe do cara inteligente que ele é. E o Tele pegava muito no pé do Cafu, em todos os treinos. Parecia que só existia o Cafu jogando, mas ficava em cima e gritava e envergonhava e às vezes humilhava, porque ele era boca dura. Certa vez o Tele deu uma correção num jogador mais experiente do São Paulo, que já jogava no São Paulo e com o Tele Santana há muito tempo. Depois que esse jogador experiente tomou essa dura, ele tomou a iniciativa de procurar o Cafu, e ele disse assim para o Cafu: cara,
O que o Tele Santana está fazendo na tua vida, sobre você, em cima de você, te corrigindo, isso é bom, cara. Ele está te corrigindo para você acertar no jogo. Se preocupa quando ele parar de falar com você, quando ele parar de gritar com você, quando ele parar de dar instruções para você. Sabe o que significa? Que ele desistiu de você, que ele já tentou isso, tentou aquilo, tentou aqui e tal, gritou com você. Se ele parar de gritar com você, cara, esquece, você não vai jogar mais, você vai ter que ser vendido, você vai ter que ser emprestado. Mas se alegra se o professor está te corrigindo, se alegra se o professor está te ensinando. Ele quer te aperfeiçoar para o dia principal, para o dia do jogo. Ele grita, ele fala, porque ele vê talento em você, porque ele vê recursos em você. Se preocupe com o silêncio, se preocupe se ele não falar mais nada. É exatamente isso que nós estamos falando. Se preocupe se você não passar por perdas, por sofrimentos, por momentos difíceis. Se preocupe se a vida for muito boa, muito extravagante, muito fácil. Se preocupe com isso. Enquanto está sendo podado, raspado, sofrendo, é porque Deus não terminou, porque Deus ainda acredita, porque Deus quer você no jogo, Deus quer você atuando, Deus quer você participando. Se preocupe somente quando não estiver mais sendo podado. Aí tem algo errado acontecendo. Porque Ele poda para nos manter na linha, Ele poda para nos manter dependentes dEle. Sabe aquele espinho na carne que Paulo fala que ele carrega, que Deus permite? É para manter a gente na dependência dele, na disciplina dele, na obediência dele, para não nos acharmos que é tudo a gente, somos nós que fazemos. Então louvado seja Deus pela poda, louvado seja Deus pela correção. Eu não sei vocês, mas eu não quero chegar no final da minha vida cheio de arrependimentos, com relação a mudanças, com relação a não deixar Deus podar. Existe uma frase que diz assim: não se esqueça de que a dor da mudança, mudar dói. Todo mundo talvez já passou por alguma mudança de casa, de cidades, separação de familiares. Não se esqueça de que a dor da mudança nunca será maior do que a dor do arrependimento por não haver tentado, por não haver mudado. Puxa, se eu tivesse mudado, que teria acontecido? Talvez eu estaria melhor, eu não arrisquei, eu fiquei com medo, eu não fiz, eu preferi ficar aqui na minha zona de conforto, aqui eu tinha o domínio das coisas, aqui eu tinha a segurança de todas as coisas. Eu não quero chegar no final da minha vida cheio de remorso, ou arrependimentos mesmo, pensando que eu poderia ter frutificado mais, ter impactado mais vidas, me dedicado mais. Eu não quero chegar com meus 70, 80 anos, puxa, se eu tivesse mudado aquela hora, Deus teria talvez me usado mais naquele lugar que é mais carente, que é isso e aquilo. A dor da mudança é forte, é grande, mas a dor do arrependimento, por você não haver mudado, não haver tentado, não deixar de ouvir a voz de Deus e tomar a direção, essa dor é muito maior. É muito maior. Por isso que nós estamos incentivando as pessoas: se arrisque, desça do muro. É Deus que já confirmou, é Deus que já orientou. Aquele que chama, Ele paga a conta. Aquele que chama, coloca as ferramentas necessárias na tua mão para você desenvolver, para você fazer, para você ir, para você prosseguir. Pode ter certeza que a dor do arrependimento, por não haver mudado,
por não haver tentado, é muito maior do que a dor da mudança. Talvez Deus está querendo essa mudança justamente para que você dê mais frutos, justamente para que você possa impactar mais pessoas, justamente para que você possa se dedicar mais à obra do Senhor, e você está relutando. Muda a sua vida, muda o seu comportamento. Talvez Deus esteja falando isso. Seja mais ativo, se envolva, participe. A igreja é um lugar onde ela te oferece várias oportunidades de você servir, de você fazer alguma coisa. Por isso é importante o congregar. Estávamos falando isso na EBD hoje. É a partir da igreja que você aprende, que você pode realizar algo. Talvez Deus está, saia da sua zona de conforto, vai fazer alguma coisa, vai servir, porque você foi ganho para servir. Você não foi ganho para ficar aí. E a igreja precisa de voluntários. A igreja só está com a porta aberta por causa de voluntários. Pessoas que não recebem nada, mas por amor à obra, vêm aqui e nos ajudam. Então talvez essa seja a mudança que Deus está te pedindo. Olha só, eu vou falar de um. Dentro do ministério de missões, existem 4 braços. Dentro de missões tem 2 túnicas. Cada 15 dias vão para a rua vão para as casas entregar alimento físico e espiritual. Além dos pontos, fazem gorros dos personagens da Disney para poder entregar para as crianças no Moldrini. Jiu-jitsu, aqui para as crianças. Futebol, que a cada uma vez por mês a gente faz um churrasco, tem uma oração, uma comunhão, uma palavra. Eu estou falando de um. Eu não estou falando de louvor. Eu não estou falando de ministério infantil. Tem tantas coisas que você pode fazer parte, que você pode se envolver, para que você possa impactar mais pessoas, para que você possa gerar frutos. E Jesus te alcançou para você se envolver, não só para ficar recebendo e se alimentando. Chega um momento que você precisa se envolver, chega um momento que você precisa, como igreja, participar. Talvez essa é a mudança que Deus está pedindo para você. Talvez não é uma mudança de localização, de cidade, de casa. Talvez é uma mudança na postura, no comportamento, no serviço. E isso pode impactar muitas pessoas. Para irmos fechando agora essa palavra, no versículo 5, se você manteve a sua Bíblia aberta, diz assim, que eu sou a videira, Jesus dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui ele nos apresenta 2 coisas fundamentais para darmos frutos. Se você depois for ler esse capítulo até o versículo 14, Jesus vai usar a palavra permanecer 11 vezes. Permaneça, 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 continue, permanecer em mim, fica comigo, permaneça, permaneça. Sabe o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer assim para o nosso filho? Sem inconstância, sem altos e baixos, sem loucura, sem extravagância, uma vida moderada, uma vida equilibrada, uma vida de paz, sempre comigo, permaneça, permaneça. Deus ama a constância, Ele ama a constância. Aconteceu uma tragédia, você continua com Ele. Aconteceu uma surpresa maravilhosa,
o seu coração não fica orgulhoso, você permanece com ele. Você não sai da presença dele porque você ganhou muito dinheiro, e você não sai da presença dele porque você perdeu algo muito importante. Você continua, você permanece. Você permanece ligado à videira verdadeira, independente do que você passou, para bom ou para mal. Como Deus se alegra com a constância de te ver aqui, independente da situação que você está passando, independente do momento que você está passando. Você está lá congregando, se unindo, cantando, louvando, adorando. Você não se escondeu, você não fugiu, você não colocou a culpa em ninguém. Você apenas entendeu que é um trabalhar de Deus, é uma poda que Deus está permitindo, e você permanece, e você continua. Isso é maravilhoso. Deus honra a constância. Se vier a poda, você está com Ele. Se a poda não vier, está demorando, você também vai continuar com Ele. A segunda coisa importante, que só o versículo 5 diz, fala: sem mim você não pode fazer absolutamente nada. Sozinho não dá, na força do seu braço não dá, na sua sabedoria não dá, na sua inteligência não dá, do seu jeito não vai rolar. Precisa estar ligado nele, precisa estar conectado nele. Se estiver com ele, sim. Se estiver com ele, sim. Do seu jeito, não. Como minha avó falava, turrão. Minha avó falava, turrão, ela falava. Larga a mão de ser turrão. Abre os olhos. Pessoa sendo usada por Deus está te falando. Pessoa mais experiente está te falando. Não faça isso, não é por aí. Não comece agora. Sem ele, não tem fruto. Se não estiver ligado nele, não tem avanço. Não tem conquistas. Você não consegue fazer absolutamente nada sem ele. Nós estávamos falando hoje na IBD. Talvez seja fácil você dar um dízimo de R$30. Você faz, no começo aí do seu trabalho, você recebe uma ajuda de custo de R$300 e traz 30 para a igreja. Mas depois Deus te abençoa, Deus te coloca num lugar onde o seu salário é R$3.000 e você precisa dar um dízimo de 300. Aí você começa a negociar, pô, mas 30 é uma coisa, Deus, 300 é grana, hein? Vou ter que dar 300 conto agora do meu trabalho, do trabalho que Deus te deu, da porta que Deus te abriu, da inteligência e sabedoria que Ele te deu. Foi Ele que te colocou lá, não foi você que conquistou. Não foi você, não foi a sua força, não foi a força do seu braço. É Ele que te dá saúde, é Ele que te fez levantar. Como agora você vai deixar de dar? Se não for por Ele, você nem levanta da cama. Olha só, é Ele, é ligado nele, é só com Ele, e precisa ser dele, precisa voltar para Ele. Você está aqui hoje por causa dele, porque está ligado e conectado a Ele. Então nessa manhã, deixa Jesus continuar esse processo de poda na tua vida, deixa Ele continuar te limpando e tirando e arrancando o melhor que tem aí dentro, porque há muita coisa boa dentro de você ainda, que precisa vir à tona. Esse processo de poda vai te trazer cura, vai trazer cura para a sua alma e vai trazer cura para o seu coração. Vai ser dolorido? Vai, mas vai trazer cura, vai curar as feridas, vai curar a alma, vai curar o medo, vai curar o coração. É sempre assim, é um confronto, é difícil, é doloroso, mas traz cura, traz bálsamo.
Esse processo de poda, ele traz libertação, ele traz vida para os seus filhos. É um privilégio nós sermos podados por Deus. Amém? Então, se você está sendo podado por Deus, se você tem passado por momentos de luta, sofrimento e de perdas, significa que Deus está te limpando, Deus está te corrigindo. E se Deus está te limpando, nessa manhã, você está totalmente apto e preparado para tomar a ceia e participar da ceia do Senhor. Então, se você está em processo de poda, por favor, se levante, no nome de Jesus, que nós vamos ceiar, nós vamos tomar a ceia, todos juntos. Pode subir a galera do louvor. Os casais que estão aí preparados para levar a ceia, pode chegar até aqui. Assim que você pegar o pão, assim que você pegar pode começar a distribuir. Assim que você pegar o pão, que você pegar o cálice, sozinho, se assente, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus pela vida, por esse plano de salvação tão maravilhoso.